Olá, meu nome é Daniel Garcia e estou aqui apresentando o meu trabalho de conclusão de curso com o tema Avaliação de sistemas com modulação de intensidade e detecção direta para interconexão de data centers. Meu orientador é o professor Darli e o trabalho foi feito na área de fibras óticas. Começando com uma pequena contextualização, nos últimos anos houve um grande aumento na demanda de altas velocidades de transmissão entre data centers, por causa do aumento de serviços de cloud, etc. Com isso, é estimado que seja preciso aumentar a capacidade da transmissão ótica de 40 GB por segundo para 100 GB por segundo por comprimento de onda para atender a demanda. A área de atuação da transmissão entre data centers é a de distâncias médias, de 2 km a 100 km, e a tecnologia utilizada é a detecção direta. Dado isso, os objetivos desse trabalho vão ser basicamente desenvolver um simulador completo de transmissão ótica usando a tecnologia IMDD, que é a tecnologia de detecção direta, verificar o funcionamento para os formatos de modulação OAK e PAN4, que são os formatos de modulação mais simples, que vamos explicar, e estudar formas de melhorar a transmissão. Agora vamos dar uma olhada na fundamentação teórica que foi estudada para desenvolver o simulador. Primeiro, um resumo da transmissão completa, depois uma explicação das principais tecnologias de transmissão e um estudo sobre detecção direta avançada. Começando com a transmissão completa, aqui tem um esquema do simulador que foi criado em Python, que basicamente representa de forma simplificada a transmissão completa, e aqui tem um passo a passo resumido da transmissão. O primeiro passo de qualquer transmissão ótica é codificar a sequência de bits, basicamente transformar a sequência de bits que vai ser transmitida em uma sequência de símbolos. Isso é feito usando um formato de modulação. Por exemplo, o formato de modulação mais simples que existe é o OOK, On-Off Key, que tem só dois símbolos possíveis, um símbolo OFF, que seria o 0, e um símbolo ON, que seria o 1, e basicamente a sequência de bits é transformada, uma sequência de 0 e 1 é transformada em uma sequência de símbolos ON e OFF para serem transmitidos. Depois disso, é aplicado um filtro de formatação de pulso, que serve para reduzir a interferência entre os símbolos durante a transmissão. Depois disso, o sinal é transmitido usando uma fonte ótica. Basicamente, um laser gera um feixe constante com comprimento de onda específico e o modulador é colocado para modificar esse feixe de luz, inserindo a informação da sequência de símbolos, certo? Depois disso, o sinal passa por um canal óptico, que é basicamente a fibra ótica, né? E ao passar por esse canal, o sinal sofre diversos efeitos negativos. Nas distâncias que estamos lidando aqui, que são as distâncias médias, os principais efeitos mais significativos são a atenuação do canal, que reduz a potência pela distância, reduz os decibéis da potência, e a dispersão cromática, que é uma dispersão do sinal que a gente vai ver depois. Depois disso, o sinal é detectado e recebido pelo fotodiodo, no caso por um receptor. No caso da tecnologia IMDD, detecção direta, é usado um fotodiodo, como representado aqui, mas na detecção coerente pode ser utilizada outras formas de recepção, né? Depois de recebido, o sinal passa por um processamento e a sequência de bits é recuperada novamente e a transmissão é finalizada. Agora vamos dar uma olhada nas diferentes tecnologias que são a detecção direta e a coerente. Então, com a detecção coerente é uma forma mais avançada de detecção que permite recuperar informação de fase do sinal, enquanto a detecção direta recupera somente o módulo do feixe de luz, né? Para ilustrar isso, a gente tem aqui uma comparação entre um formato de modulação PAN4, que é um formato de modulação de detecção direta, com o 16QAM, que é um formato de modulação da detecção coerente. E dá para ver que o PAN4 só utiliza o eixo real aqui, só utiliza a intensidade, basicamente, só utiliza o módulo do sinal recebido, enquanto a detecção coerente consegue utilizar duas dimensões aqui, consegue ter muito mais símbolos.
Além disso, a detecção coerente também permite compensar mais facilmente a dispersão cromática, enquanto a detecção direta basicamente transforma a dispersão cromática em um efeito não linear e torna muito mais difícil de compensar. Mas, por outro lado, a detecção direta possui transceivers muito mais baratos, é uma detecção muito mais barata e por isso é a detecção sempre escolhida para transmissão entre data centers, né, que é o caso que estamos estudando aqui. Para lidar com os diferentes efeitos negativos da detecção direta, foi feito um estudo com muitos artigos sobre métodos de detecção direta avançada para melhorar de diferentes formas a detecção direta. Os métodos mais avançados são o de detecção autocoerente, que basicamente tentam recuperar a fase utilizando a detecção direta, então assim criando uma ponte entre a detecção direta normal e a detecção coerente, que é mais avançada. Então aqui tem, por exemplo, o OFDM e os receptores de Kramers-Kronig, que permitem utilizar formatos de modulação mais avançados e também compensar a dispersão cromática de forma mais fácil, mas esses métodos têm suas próprias desvantagens e são muito mais complexos. Outra forma de melhorar a detecção direta é aumentando a taxa de transmissão através de uma multiplexação. Aqui a gente tem um esquema da multiplexação WDM, que é uma multiplexação por comprimento de onda, que utiliza vários lasers diferentes com comprimentos de onda levemente diferentes e junta esses vários comprimentos de onda diferentes em um mesmo canal óptico para aumentar a taxa de transmissão. Outra forma de melhorar a detecção direta é usando diferentes formas de compensação da dispersão cromática. Por exemplo, a pré-compensação compensa a dispersão cromática antes da transmissão, a pós-compensação compensa depois da transmissão. Também é possível fazer a compensação durante o canal óptico. E uma forma mais simples é usando a transmissão na banda O, que é a faixa de cerca de 1310 nanômetros, é uma faixa que tem muito baixa dispersão cromática. E durante todo esse estudo vimos muitos artigos diferentes para as várias formas de detecção direta avançada. E um dos estudos mais promissores que encontramos foi esse artigo aqui, com transmissão de 100 GB por segundo com PAN4 na banda O para 60 km, que é a distância que estamos lidando nesse trabalho também. Então, esse artigo aqui do Bottoni foi uma das principais inspirações para esse trabalho. Então, vamos agora para a metodologia, que, como mencionado anteriormente, foi feito um simulador em Python para diferentes testes. Para fazer esse simulador, foram criados módulos em Python, basicamente funções em Python para cada etapa da transmissão. Então, esse esquema que mostramos aqui anteriormente é o esquema do simulador em Python, que cada uma dessas etapas aqui é uma função diferente que representa esse módulo na vida real. Para o canal, foi utilizado um modelo de canal que simula o efeito da dispersão cromática, como mencionamos, é o principal efeito nas distâncias que estamos trabalhando. Para o receptor foi utilizado um fotodiodo PIN, que é um tipo especial de fotodiodo, que inclui os ruídos shot e noise, também são impactantes no sistema. E para avaliar o funcionamento do simulador, a gente calculou a taxa de erro de bits, que basicamente compara os bits recebidos com os bits transmitidos para ver quantos deles vieram errados. Para visualizar isso melhor, vamos dar uma olhada nas curvas da taxa de erro pela potência, que são os resultados do simulador. No caso, esses primeiros resultados são sem a dispersão cromática, porque, como vamos ver, a dispersão vai adicionar um efeito negativo muito grande. Então, observando, aqui temos a curva do formato de modulação OOK e do formato de modulação PAN4. Por essas curvas dá para perceber que, com o aumento da potência, a taxa de erro de bits diminui, o que é de se esperar. E aqui também é possível comparar o BR simulado, o BR calculado pela simulação, que são os pontos laranjas, com a curva azul, que é a curva teórica, e dá para perceber que, em ambos os casos, a curva segue a curva teórica, segue de forma aproximada a curva teórica, com alguns desvios,
os principais desvios ocorrem para as potências mais altas, porque o simulador não consegue atingir as taxas de yield bit mais baixas, mas isso é de se esperar, porque não é um simulador perfeito, né? Agora, adicionando a dispersão cromática, temos aqui mais resultados. Para simplificar, simulamos somente com o PAN4, mas foi simulado com duas distâncias diferentes, 2 km e 5 km. Dá para perceber que mesmo com uma distância relativamente curta de 2 km, a dispersão cromática já adiciona um erro significativo ao sinal, de forma que a curva fica bem mais distante da curva teórica e não consegue atingir as taxas de yield bits de cerca de 10 a menos 6 que consegui atingir anteriormente. Então já tem uma grande perda no desempenho. E com 5 km fica muito pior ainda. Dá para perceber que a taxa de yield bits reduz muito pouco com o aumento da potência, porque ela não consegue lidar com a dispersão cromática. A dispersão cromática adiciona uma distorção muito grande ao sinal. E esses são basicamente os resultados. E com isso concluímos que o simulador MDD foi capaz de aproximar de forma consistente os sistemas de transmissão ótica completa. Para o futuro, seria interessante usar o simulador para mais testes, e testes com a compensação da dispersão cromática, por exemplo, implementar a multiplexação WDM, implementar um receptor de Kramers-Kronig, que é mais avançado, mas que é uma forma de detecção autocoerente, e também a transmissão na banda O, para reduzir a dispersão cromática. Agradeço a todos pelo tempo, agradeço ao professor Darli por me orientar, e é isso. Muito obrigado.